A lei do Senhor Deus é perfeita, alegria ao coração. Salmo 18. O bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o justo. E sendo a lei de Deus perfeita e alegria ao coração, ela certamente conforta a nossa alma. E a lei de Deus é mais do que apenas um conjunto de regras. Engloba os ensinamentos, instruções e preceitos para nossas vidas. É um caminho para viver em aliança com Deus e experimentar suas bênçãos. E como um guia para a vida plena e justa. A perfeição da lei de Deus implica que ela é suficiente para guiar o ser humano em todos os aspectos da vida, levando à plenitude e à integridade moral e espiritual, e que possamos nos colocar sempre em constante vigilância para que possamos de fato ajustar as nossas vidas à vontade de Deus. Na liturgia de hoje celebra-se a festa dos santos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. A Igreja Católica, guiada pelo Espírito Santo, herdou do Antigo Testamento a devoção a estes amigos, protetores e intercessores que do céu vêm ao nosso socorro, pois, como São Paulo, vivemos num constante bom combate. A palavra arcanjo significa anjo principal, e a palavra anjo, por sua vez, significa mensageiro. E no sentido aqui bem resumido, os anjos buscam incessantemente revelar a Deus e serem fiéis à manifestação divina na história da humanidade. E que possamos cada vez mais aproximarmos daquilo que Deus é. Tem uma música muito bonita que diz assim: vem Espírito, sozinho eu já não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. E sozinho nós não podemos mais. Não podemos nos isolar, não podemos viver de forma egoísta, ou muito menos nos ciúmes, vivendo numa cegueira e escuridão espiritual. É preciso que, de fato, nos convertemos constantemente à mentalidade do ressuscitado. E na primeira leitura de hoje, em Números, capítulo 11, dos versículos 25 ao 29. Podemos aqui fazer um contraste. Temos o Espírito de Deus daqueles que estavam na tenda e temos o Espírito de Deus que se manifesta a dois homens que tinham ficado no acampamento, não estavam na tenda. E o interessante desse contraste é de que a descida do Espírito de Deus, repousando sobre outras pessoas, aponta para o caminho de que Deus não está limitado a um local, a um ritual específico, mas age conforme a sua vontade. Aqui não está descaracterizando ou diminuindo o ritual, muito menos o sagrado do templo ou de um lugar santo. Mas quando Deus quer agir conforme a sua vontade, ele age. E o que Moisés diz no versículo 29? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor lhe concedesse seu espírito. Ou seja, o importante é que de fato os corações estejam abertos à graça de Deus, independentemente onde a pessoa esteja. Ela está aberta para a conversão?
E quando a pessoa está aberta à conversão, em qualquer espaço da vida, em qualquer circunstância, ocorre a possibilidade de conversão, de mudança e da experiência com Deus. E quando verdadeiramente temos a experiência com Deus, nós nos afastamos do pecado. E isso nós podemos refletir na segunda leitura de hoje, na carta de São Tiago, capítulo 5, dos versículos 1 ao 6. E aqui é uma severa advertência ao ser humano para que de fato mude de vida. Vejamos. E agora, ricos, chorai e gemei por causa das desgraças que estão para cair sobre vós. Vossa riqueza está apodrecendo e vossas roupas estão carcomidas pelas traças. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados. Então vejamos do que adianta acumular essa quantidade de riquezas, de coisas materiais, se isso nada vai agregar à sua alma. Não tem mais como nós vivermos de uma forma antiga, aprisionados pelo pecado. Nós temos que, de fato, acreditar na graça de Deus e na graça de Deus operante em nossas vidas, que de fato nos liberta do pecado. Não podemos ficar naquela desculpa que somos simplesmente fracos e imperfeitos e por isso nós não vamos nos aproximar da graça de Deus. Muito pelo contrário, por de fato sermos imperfeitos e pequenos, devemos incessantemente nos aproximar da graça de Deus. É evidente que, mediante as circunstâncias da vida e as dificuldades, nós vamos encontrar os desafios. E que bom que nós vamos encontrar os desafios para que de fato nós possamos confiar mais em Deus. Não se pode continuar com uma mentalidade fracassada de derrota, é preciso caminhar na presença de Deus com a mentalidade do ressuscitado que venceu e que fez nova todas as coisas. E nesse sentido, é preciso parar de picuinha. É preciso olhar para a vida de uma forma renovada. O que Jesus diz no Evangelho de hoje, em Marcos 9, dos versículos 38 a 43, 45 e versículos 47 a 48. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma mão dos que, tendo as duas, ir para o inferno. Jesus utiliza uma linguagem hiperbólica. O que seria isso? De certo modo, um exagero para de fato chamar a atenção. Arrancar o olho é no sentido como que nós estamos olhando para as pessoas, olhando para a vida. Jesus quer dizer cortar o mal pela raiz. Ele está indo no sentido da vontade, aonde que de fato a nossa vontade ela está sendo sustentada, aonde que de fato nós estamos colocando a nossa confiança e as nossas intenções, é em Deus ou em qualquer outra fonte? Ele simplesmente sugere e adverte para que possamos mudar a nossa forma de viver, a nossa forma de ser. Caso ao contrário, isso nos levará a uma perdição, se não mudarmos a nossa forma interior. Porque aquilo que acontece no interior é manifestado no exterior. E quando Jesus diz corta o mal pela raiz, muda de postura. E que possamos mudar de postura sempre confiando na graça incessante de Deus que nos converte pelo poder do Espírito Santo. Que os santos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael interceda por nós em nossa conversão. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.